Bom dia, abençoadas! Bom dia, minhas lindas! Olha, passamos aí 3 dias sem ter o nosso devocional. E como o Senhor falou ao meu coração sobre isso, sabe? Foram dias intensos do lado de cá, dias onde eu precisava entregar algo que o Senhor tinha me entregado, mas ao mesmo tempo Ele também me trouxe que aqui não é por mim, não é apenas por Ele, mas sim para cada uma de vocês, mulheres que muitas vezes não conseguem compreender a Bíblia, muitas vezes mulheres que precisam ouvir a voz do Senhor e que isso aqui também faz parte do meu chamado, vocês também fazem parte do meu chamado e que a gente precisa compreender que mesmo, diante do meu chamado, antes mesmo do meu chamado, Cristo ele precisa estar antes de tudo na minha vida. E esses últimos 3 dias foram intensos e eu não consegui sentar, parar e orar e ter o meu tempo com o Senhor. E isso de certa forma me gerou uma certa angústia. Só que ao mesmo tempo eu estava tão corrida, fazendo um monte de coisa que eu precisava fazer e entregar. E aí o Senhor ele vem e traz, Fui em uma conferência. Essa conferência foi assim maravilhosa, mas eu falo que a gente busca Cristo no íntimo, E aqui no íntimo o Senhor falou, olha, independente do chamado que eu te entreguei, eu sou muito mais importante do que o seu chamado. E eu entendi que a minha intimidade com Ele é muito maior e vale muito mais do que qualquer chamado, Qualquer outra coisa que seja o centro na minha vida. Ele é o centro na minha vida. Então eu estava vindo aqui muitas vezes fazer o devocional e vinha, fazia, lia, compreendia aquilo que eu precisava trazer para vocês. E em alguns momentos eu não estava tendo meu tempo com o Senhor, eu tendo tempo de intimidade com meu Pai. E isso falou muito ao meu coração, assim, e chegou a doer, sabe? Porque por mais que foram alguns dias, não foram meses e anos sem buscar a presença dele, mas colocar as coisas em ordem foi necessário. E hoje as coisas estão em ordem, Hoje ele sempre foi a minha prioridade, mas por conta de alguns trabalhos que eu precisei fazer nesses últimos dias, eu acabei colocando esses trabalhos à frente e por mais que todos estejam ligados ao meu chamado, àquilo que o Senhor me entregou, e eu preciso cuidar daquilo que o Senhor me entregou, eu preciso lembrar que Ele é o mais importante. Ele é o mais importante. E se Ele não estiver no centro, nada funciona. Nada funciona. E isso o Senhor me entregou no momento em que eu estava fazendo a minha imersão à mesa. Foi um tempo íntimo, um tempo de entrega, um tempo de perdão, um tempo de cura, um tempo de resgatar a identidade de muitas mulheres e ao mesmo tempo, enquanto Ele fazia nelas, Ele também fazia em mim. E como eu sou grata pelo Senhor, Ele sempre me corrigir e me colocar de volta à rota. E aqui estou eu, Ontem à noite eu já estou estudando novamente a palavra aqui e tendo esse prazer imenso e essa intimidade com meu Pai, que como eu amo estar na presença do Senhor. E hoje Ele trouxe um texto tão lindo para mim, que está em João 5. Então já pode pegar o seu café, sua Bíblia, para a gente poder sentar, para a gente poder conversar, bater um papo. E que a gente seja aqui, vulnerável uma com as outras, que a gente possa trazer muitas vezes aquilo que a gente está passando, para que eu possa orar por vocês. Eu sempre me coloco aqui à disposição, E aqui hoje nós vamos ler João 5, e eu vou ler
do 19 ao 20, que fala o seguinte: Então Jesus disse a eles: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O filho não pode fazer nada por conta própria, por sua própria conta, pois ele só faz o que vê o pai fazendo. Tudo o que o pai faz, o filho faz também, pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que está fazendo, e vai mostrar a ele coisas ainda maiores do que essas, e vocês vão ficar admiradas. E aí a gente vem para esse texto de hoje, que foi muito especial para mim. Aqui a gente está falando sobre a cura do paralítico, né? No versículo, em João 5 inteiro, fala sobre a cura do paralítico. E aqui, trazendo o contexto para que vocês possam compreender, o paralítico ele ficava 38 anos em um lugar chamado Betesda, acho que é isso, se eu não me engano, é um tanque, né? Ele chamava de tanque ali, onde eles ficavam. E ele estava ali aguardando um movimento da água e tentava chegar. Toda vez que essa água se movimentava, era como se existisse um anjo do Senhor ali que curava quem encostava naquela água. E aí ele tentava todas as vezes e não conseguia. Então ele ficou durante 38 anos naquele tanque. Até que Jesus chega e pergunta se ele quer curado, se ele quer ser curado. Ele responde que ele não consegue entrar na água, no tanque da água. Todas as vezes alguém chega na frente dele. Mas Jesus fala assim: levanta-se, pega a sua maca e anda. E no mesmo instante o homem foi curado. Só que aquele dia era um sábado. E na época, eles ainda viviam na lei, não podia curar no sábado. Mas Jesus veio, né? Ele era o Filho. E ele veio fazer coisas ainda maiores e mais admiradas do que o próprio Pai fez. Então, esse homem, né, saiu falando para todo mundo que havia sido curado. E os fariseus ali da época, né, os que caminhavam pela lei, falou que não podia, ele não podia ser curado no sábado, porque sábado existia uma lei. E aqueles líderes ali começaram a perseguir Jesus. E aí eles chegaram a Jesus e falaram que não podia curar no sábado, e ele falou: olha, o meu pai trabalha até agora e eu também vou trabalhar, eu também trabalho. E aquilo dali deu ainda mais vontade deles matarem Jesus, né? Eles, primeiro por ele não cumprir a lei do sábado, e segundo por ele afirmar que Deus era o pai dele. E aí ele vem e fala: olha, eu afirmo a vocês isso. O filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só vai fazer o que vê o pai fazendo. E assim muitas vezes é com nossos filhos, né? Conosco, na nossa vida. A gente olha os nossos pais, a gente olha a nossa mãe, as nossas mães, e a gente faz exatamente aquilo que eles faziam, né? A gente caminha conforme eles caminhavam. Então eu fui criada, por exemplo, por 4 famílias diferentes, e eu falo que eu peguei um pouquinho de cada um. E eu creio que você também deve ter pegado um pouquinho de cada um. Só que conforme isso, a gente pega as experiências de cada um. E Cristo, ele nos fez para ser puros, né? Assim, para a gente ter um coração voltado a Ele, para que a gente possa, nós, né? Cada uma de nós temos aí um propósito a ser cumprido aqui na Terra. E para que todas essas coisas aconteçam também, a gente precisa andar conforme o nosso Pai caminha. Só que como a gente foi criado por pessoas, e essas pessoas tiveram experiências, né? Tiveram os momentos delas difíceis também, eles criam a gente conforme a forma que eles acham certo, e não conforme Cristo nos ensina.
E é aqui que muitas vezes o Senhor ele entrega algo para nós e a gente deseja fazer a nossa própria vontade. A gente deseja fazer do nosso próprio jeitinho e a gente não caminha conforme o nosso Pai Celestial nos ensina. Então, Ingrid, mas o que eu faço? Eu fui criada pelos meus pais e eu não sei como que eu caminho embaixo da palavra do Senhor. Eu não sei. E aí a Bíblia está aqui para poder nos ensinar, para poder nos orientar. Como que Deus agiria conforme algumas situações que a gente tem vivido? Como Cristo agiria? Cristo agiu exatamente como seu Pai agiria. E a gente precisa compreender que a agenda de Deus para mim, para você, aquilo que Ele tem para mim, para você já está pronto. Se você permitir o Espírito Santo, Ele vai te posicionar aonde Ele deseja. Porém, no nosso processo, nós aprendemos a ser guiadas por Ele e a imitarmos Jesus, que Ele sempre estava pronto ali para poder fazer conforme o Pai ensinou. Mas, muitas vezes, nós somos tentadas a caminhar por conta própria, a caminhar de acordo com a nossa vontade, a fazer com que os nossos projetos eles são voltados apenas para mim, para o meu próprio umbigo. Isso tudo baseado nas nossas escolhas, na nossa maneira natural com que a gente enxerga, né, as situações do nosso dia a dia. Mas é aqui que o Senhor deseja alinhar a nossa rota. Alinhar a nossa rota. Cristo, ele olhava para o Pai e ele era direcionado a fazer a vontade do Pai diante daquilo que ele via. Esse é um convite para nós, para que a gente faça assim como Cristo, para que a gente ande com o Senhor e que a gente possa se render à vontade dele para nós. Porque ele tem um propósito lindo para nós, ele tem uma vida livre na presença dele. Mas muitas vezes a gente quer andar conforme a nossa carne. Então, para que hoje a gente possa não priorizar a agenda do mundo, mas priorizar a agenda do alto. Assim como eu falei para vocês, eu não quero mais priorizar a agenda do mundo, aquilo que eu fiz o compromisso aqui, eu preciso cumprir. Claro que eu preciso cumprir com o compromisso que eu fiz com vocês e com o Senhor, mas que Ele seja o primeiro a todo tempo na nossa vida. Eu sei que você tem inúmeros compromissos a cumprir, mas priorize a agenda do alto para você. Priorize a agenda do alto para você. Lembra que você tem um Pai e que Ele enxerga muito além do que eu e você somos sequer capazes de alcançar. Então que hoje você possa ter essa certeza de que Ele escreveu a sua vida, Ele tem todos os dias desenhados e Ele sabe exatamente o que você precisa fazer. Mas Ele é um Pai tão amoroso e tão carinhoso que Ele nos deu livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas. Mas hoje eu, Ingrid, escolho todos os dias priorizar a agenda do alto para minha vida. E aí você precisa escolher o que é mais importante para você. Amém? Paizinho, nesse momento eu venho aqui diante do Senhor entregar essa semana, Pai. Essa semana que se inicia, eu venho entregar a minha vida, a vida dos meus filhos, da minha casa. Venho entregar a vida das minhas irmãs que estão ouvindo esse devocional.
venho entregar a vida da família delas, de cada uma delas, para que o Senhor possa guardar, possa proteger, possa guiar. E eu venho aqui também, Pai, pedir em específico para cada uma delas, Pai, para que elas possam alinhar a rota, para que elas possam, sim, priorizar a sua agenda, priorizar a agenda do alto para elas, antes de qualquer coisa. Pai, que o Senhor não se torne um ritual, mas que o Senhor se torne presença, presente na vida dessas mulheres, Pai, em nome de Jesus. Amém, minhas lindas. Um grande beijo para vocês e até amanhã.